A igreja, irmãos, ela tem um propósito. Esse propósito, ele tem que ser cumprido nas nossas vidas. Não estou dizendo para você que a igreja que você está congregando é a igreja errada, não. Eu só quero mostrar para você que muitos líderes estão perdendo a visão. Então vamos lá, a Bíblia diz, no livro de João, no seu capítulo 8, versículo de número 32. Amém? A primeira coisa que nós temos que aprender, o que é a igreja? A igreja é uma assembleia onde reúne pessoas com o mesmo propósito, defendendo a mesma fé e a mesma prática. Então a igreja é isso, a igreja é onde reúne as pessoas com a mesma fé, com o mesmo propósito e a mesma prática. Hoje você vê que muitas pessoas, quando você que está me assistindo, às vezes a pessoa pergunta para você assim, que igreja que você é? Ah, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, ah, eu sou da igreja C. Não, igreja, irmãos, é o que? É uma assembleia onde reúne pessoas com a mesma fé, com o mesmo propósito. Lá no céu não vai ter igreja A, não vai ter igreja B, lá no céu vai ser uma igreja só. Então igreja é isso, é uma assembleia onde reúne pessoas para que possamos defendermos a nossa fé com a mesma prática, um ajudando o outro, um incentivando o outro e aí por diante. Mas livro de João capítulo 8, versículo 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira coisa, o que a igreja ela precisa ter? Doutrina. Igreja tem que ter doutrina. Igreja que não tem doutrina, está errado. Igreja que não tem palavra, está errado. Você vê que muitas igrejas hoje não tem mais a doutrina, não tem mais a palavra. Você vê que muitas pessoas hoje em cima do altar, eles pregam a palavra da prosperidade, a palavra da bênção, a palavra da vitória, a palavra do milagre, a palavra disso, mas a Bíblia nos ensina que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja e não estão sendo libertas? Porque muitas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem sair do vício, não conseguem sair da mentira, não conseguem sair do engano, não conseguem sair da fofoca, não conseguem sair das más companhias, sendo que a palavra de Deus diz para mim e para você que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a igreja que tem doutrina, ela tem resposta. Igreja que tem doutrina tem libertação, tem transformação. Então hoje muitas igrejas, muitas pessoas não têm mais valorizado a doutrina. É a famosa seita. Você vê que as pessoas acham que seita é só quando as pessoas se unem para adorar o inimigo, adorar Satanás. As pessoas acham que seita é só quando as pessoas fazem sacrifício. Não, seita também vai muito além disso. Quantas pessoas, meu amigo e minha amiga, estão adulterando a palavra de Deus? Quantas pessoas estão fazendo isso com a palavra de Deus? Nós não podemos tirar nenhuma vírgula e nem colocar uma vírgula, porque a palavra de Deus é uma só. Quantas pessoas dizem, irmão, Deus só quer o seu coração, Deus só quer você vindo para a igreja? Não, Deus ele quer o quê? Nos libertar. Deus quer nos transformar, Deus quer fazer a obra sobre as nossas vidas, e para isso aconteceu o que nós precisamos da palavra. A palavra nos liberta. Então a igreja tem que ter doutrina, a igreja tem que ter palavra. Igreja que é igreja, irmãos, tem que ter escola bíblica dominical, tem que ter estudo bíblico, tem que ensinar o povo a palavra. Porque não é a campanha da vitória, não é a campanha do milagre, não é a campanha da bênção que vai te libertar. Quem vai te libertar é a palavra de Deus. Quando nós temos a palavra de Deus, nós somos libertos. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade? É Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós possamos ser livres. Para que hoje eu e você possamos ser libertos. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, o primeiro propósito é esse. A igreja tem que ter doutrina. Irmãos, muitas igrejas hoje não têm palavra.
Muitas igrejas hoje têm bagunça, mas não tem a palavra. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, diz assim: e o meu povo perece por falta de conhecimento. Por que o povo perece? Por falta de conhecimento. Porque quando você conhece, ninguém te engana. Quando você conhece, ninguém te ilude. Quando você conhece, ninguém passa a perna em você. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento daquilo que eu estou vivendo. Eu sei o que estou passando, eu sei o que estou vivendo e sei o que vou viver lá na frente. E as pessoas estão fazendo o quê? Iludindo uma a outra. Então, primeira coisa que uma igreja tem que ter: doutrina. Tem que ter palavra. Igreja que não tem palavra está errado. Igreja que não tem palavra está se afundando. O povo está perecendo por falta de conhecimento. Nós não podemos deixarmos isso entrar dentro das igrejas. As pessoas não têm valorizado a palavra de Deus. Livro de Timóteo também diz, eu vou ler para você aqui, livro de Timóteo, no seu capítulo de número 6, olha o que diz a palavra de Deus para as nossas vidas, nesse dia de hoje. Porque, irmãos, nós temos que ler, ensinar na palavra. Então eu vou ensinar para você na palavra de Deus, para você ver que eu não estou falando besteira. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 diz assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge o homem na perdição da ruína. Então você vê, mas os que querem ser ricos caem em tentação. Quantas igrejas querem ser ricas? Quantas igrejas querem ser famosas? Quantas igrejas querem ser bem materialmente? Mas por elas procurar isso, elas caem em tentação. Então você vê, o povo hoje está perecendo por quê? Porque buscam a riqueza da terra, mas e cadê a riqueza do céu? Cadê a palavra de Deus? Eu vejo um povo indo para a igreja, eu vejo uma nação dentro da igreja, mas não é liberta, não é transformada, ela não vê o poder de Deus sobre a vida dela. Por quê? Porque falta o principal, falta a palavra. Nós precisamos aprender isso, irmãos. A palavra é o principal na vida do homem e da mulher. Se nós não tivermos palavra, nós não aguentamos. Se nós não tivermos palavra, nós desistimos. Então, o primeiro propósito é hoje para mim e para a sua vida. São 5 coisas que uma igreja tem que ter. A primeira é doutrina. Se a tua igreja não tem doutrina, está errado. Se a tua igreja não tem palavra, está errado. Está errado. Cobra o teu pastor. Fala, pastor, tem que ter palavra. Pastor, tem que ter estudo bíblico, tem que ter escola bíblica dominical. Porque hoje muitas igrejas não tem mais estudo bíblico. Muitas igrejas hoje não tem mais escola bíblica dominical, porque ela diz, não, se eu fizer estudo bíblico à noite, ninguém vem para a igreja. Eu vou fazer a campanha da vitória, eu vou fazer a campanha do milagre, porque a igreja vai encher. Por quê? Porque as pessoas querem a vitória, mas não querem o dono da bênção. As pessoas querem o milagre, mas não querem o dono do milagre. Então aprenda isso, irmãos. Você quer ser abençoado, você quer ser transformado, não é participando de campanha, é você conhecendo a verdade. Amém? Esse é o primeiro ponto para a minha vida e para a sua vida. A segunda coisa é a liderança. Liderança. Aprenda isso hoje. A nossa igreja, o nosso ministério tem que ter uma liderança. Existe homens perfeitos? Não existe. Existem mulheres perfeitas? Não existe. Mas temos que buscar a cada dia mais, nós que somos líderes, nós que estamos na frente, sempre buscarmos fazermos as coisas certas. Amém? Vou ler para você aqui no livro que está escrito, 1 Timóteo, no seu capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, olha o que diz a Bíblia, hein? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa,
terá cuidado da igreja de Deus? Versículo 6. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia afronta e no laço do diabo. Então olha o que diz a palavra de Deus. Primeiro, versículo 5 diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua casa, se eu não sei cuidar da minha casa, como é que eu vou cuidar de uma igreja? Se eu não sei ensinar o meu filho a respeitar, se eu não sei ensinar a minha esposa a me respeitar, como eu vou querer ter uma igreja para ensinar um povo? Então, a primeira coisa é, as pessoas acham que ser pastor é fácil. As pessoas acham que ser pastor é só colocar uma Bíblia embaixo do braço e dizer, eu sou um pastor, eu estou sentado no altar. Não, um pastor, ele vai muito além disso. Então, aprenda hoje. Versículo 7 diz assim, ó: convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Olha que interessante isso para as nossas vidas. Um bom pastor, um bom líder, ele tem que ter o quê? Testemunho. Ele tem que ter testemunho. Você aprendeu que a primeira coisa para a igreja certa para a minha vida é a doutrina. A segunda coisa é o quê? A liderança. O teu pastor, ele tem que ser um homem de testemunho. Tem que ser um homem de Deus dentro da igreja e dentro da casa dele. Ele tem que aprender a governar a sua casa. Porque um pastor, irmãos, ele não é feito do dia para a noite. Hoje em dia você vê que as pessoas são ungidas a pastor de qualquer jeito, sem preparo. Não existe isso. As pessoas vão para um monte lá, fala, eu fui ungida a pastor no monte, eu fui consagrado no monte, Deus me abençoou. Irmãos, isso não existe. Tudo na vida, irmãos, tudo na vida há um preparo. Um bom pastor, um bom líder, ele tem que ter testemunho. Por quê? Porque ele tem que viver mais do que ele fala. Ele tem que mostrar as suas atitudes mais do que as tuas palavras. Pregar é fácil, pregar qualquer um prega, mas viver o que prega são poucos. Então um bom líder, ele vai o quê? Sentir a dor que você sente. Ele vai sentir a tristeza que você sente. Um bom líder, uma liderança boa, ela vai saber administrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Então aprenda isso hoje. Uma boa ministério, uma boa igreja tem que ter uma liderança forte. Tem que ter um pastor de testemunho, um pastor que tem história, um pastor que passou por todos os degraus na vida para chegar onde chegou. Ninguém é feito pastor do dia para a noite. Não, irmãos, existe um preparo. Ele tem que ter o preparo. Ele tem que ter um preparo. Ele tem que ter um testemunho. Por quê? Porque se o pastor não estiver preparado para ser ungido a pastor, ele vai se gloriar. Ele vai se encher. Quantas pessoas você conhece, eu tenho certeza disso, que viraram pastor e se gloriaram, se encheram. E disseram, agora eu sou um pastor. Agora as coisas mudou. Agora eu sou melhor. Agora eu sou o tal. Não existe isso. Não existe isso. Por isso que você tem que ter um tempo. Por isso que você tem que ter um aprendizado. Por isso que você tem que ter uma trajetória para chegar a um pastor. Então, irmãos, aprenda isso. Você tem que ter um processo. A Bíblia diz, primeiro tem que saber governar a tua casa. O cara está no altar pregando, fala que é pastor e bate na mulher, bate no filho, enxinga a mulher, enxinga o filho. O que é isso? Está errado. Então, um bom pastor, ele tem que ter testemunho. Se o teu pastor tem um bom testemunho, glória a Deus. Se não tem um bom testemunho, cuidado. Cuidado aonde você está. Cuidado aonde você está plantando a tua semente. Amém? Glória a Deus. A terceira coisa para as nossas vidas. A primeira foi doutrina.
Qual a igreja certa para mim? É uma igreja que tem doutrina, uma igreja que tem uma boa liderança. A terceira coisa está aqui no livro de 1 Coríntios. Vou estar lendo para você 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 40. Diz assim a palavra de Deus: mas fazer tudo decentemente com ordem. A terceira coisa que o ministério precisa de ter: organização. Igreja que não tem organização está errado. Igreja que é bagunçada, igreja que não tem organização para fazer um culto, não tem organização para fazer um congresso, igreja que não tem organização para fazer um evangelismo, igreja que não tem organização para ajudar as pessoas, está errado. A Bíblia diz que as coisas de Deus são feitas com ordem e com decência. Quantas igrejas estão bagunçadas? Quantas igrejas fazem as coisas tudo de qualquer jeito? Não tem oração, não tem preparo, não tem uma vida no altar de Deus. Acha que as coisas de Deus é feita de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não. Tem que ter ordem na liderança. Tem que ter ordem aonde? Na hora do culto. Quantas pessoas, irmãos, hoje fazem culto como se fosse uma balada? Quantas pessoas fazem um culto hoje como se fosse qualquer coisa? Não, irmãos, um culto tem que ter ordem, um culto tem que ter decência. As coisas de Deus é feita com ordem e decência. Você vê na internet, nas redes sociais, os cultos que as pessoas fazem hoje em dia. Elas fazem uma baladinha gospel, elas fazem um pagode, ela faz uma música eletrônica. Eu tenho que atrair, eu tenho que fazer isso porque as igrejas mudaram. As igrejas não são mais como antigamente, as igrejas hoje em dia são diferentes. Não, as igrejas não mudaram. O evangelho é o mesmo. A palavra ainda continua a mesma. Nós mudamos. Muitos líderes estão perdendo a visão. Muitos líderes estão perdendo a comunhão. Muitos líderes estão fazendo a casa de Deus casa de bagunça. Ei, tem que ter organização. Igreja tem que ter organização em todas as áreas. Em todas as áreas. E hoje a gente não vê mais isso. Você não vê mais aquele preparo. Você não vê mais as pessoas se dedicando para fazer o melhor para Deus. Não, irmãos. Tem faltado isso dentro das igrejas. A quarta coisa, que também é muito importante, está aqui no livro de Tiago, capítulo de número 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 4. Amém? Glória a Deus. Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não tenhas fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entra algum homem com anel de ouro no dedo e com vestido precioso, e entra também algum pobre com sórdio vestido, e atenderás para que o traz vestido precioso, ele dirás: assente tu aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí de pé, ou assente-se debaixo do meu estrato. Porventura não fizeste divisão dentre vós mesmo, e não vos fizeste juiz de maus pensamentos? Olha que interessante. A quarta coisa que a igreja ela precisa de ter, que é muito importante, é o que? É a recepção. A recepção, irmãos, é muito importante dentro de uma igreja. Você sabia que aquele que está na porta, ele muitas das vezes é muito mais visado do que aquele que está em cima do altar? Sabia disso? Por quê? Porque como nós estamos na porta, nós somos o quê? O cartão postal da igreja. Nós somos o cartão postal da igreja. Quantas pessoas vêm para a igreja e são mal recebidas? O culto foi uma benção, a palavra foi uma benção, mas por ela ser mal recebida, ela não volta mais. Ela não volta mais.
Mas quando ela vai a uma igreja, mesmo que o culto não seja uma bênção como ela esperava, ou a palavra, não sei, mas a recepção foi boa, ela foi bem recebida, ela foi tratada com carinho, com amor, ela volta de novo. Porque nós lemos aqui, por que faça acepção de pessoa? Então quer dizer que se entrar um homem dentro da minha igreja, que eu congrego no meu ministério, com um anel no dedo, de vestido, chegar na igreja todo chique, vou falar para ele, sente aqui neste lugar de honra. E se entrar um homem pobre, de vestido, de chinelo, vou dizer para ele, olha, senta aí no cantinho aí, fica aí, eu fico lá fora. Ei, não posso fazer acepção de pessoa. Eu não posso olhar a aparência do homem. Da mesma maneira que eu tenho que tratar bem quem entra bem vestido, eu também tenho que tratar bem aqueles que estão passando pela dificuldade, aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, aqueles que estão muitas das vezes no fundo do poço. Então, a igreja é muito importante isso, a recepção. É o carinho, é o amor ao próximo. O Senhor disse, Salmo 133, se eu não me engano, que com bom e com suave é que os irmãos convivam em união. Ou seja, a união é o amor, a união é nós se unir e se juntar para um ajudar o outro, para um pegar a mão do outro, para um abraçar o outro, para um sentir a dor do outro, para um pegar a causa do outro. Se eu estou bem, meu irmão está ruim, eu tenho que ajudar este irmão, eu tenho que ajudar esta irmã, eu tenho que pegar nas mãos dela e dizer, olha, você está caída, mas eu vou te ajudar a se levantar. Então, irmãos, uma igreja, ela precisa de ter recepção. É muito importante. Hoje você vê as pessoas fazem recepção dentro da igreja. Eu vou falar com a irmã tal porque eu gosto da irmã tal. Eu vou falar com o irmão tal porque eu gosto dele. Ah, mas aquele ali não vou falar não, porque eu não gosto dele. Ah, aquele ali é mais humilde, aquele ali é mais simples. Porque hoje em dia nas igrejas, você não vale pelo que você é, você vale pelo que você tem. Nas igrejas do século 21, se você vai bem vestido, se você chega na porta da igreja de carrão, meu querido, você só falta te levar no colo. Mas se você vai na igreja humilde, de chinelinho de dedo, você vai para a igreja com aquela roupinha simples, aquela camisa simples, aquela saia simples, aquela calça simples, as pessoas ficam te medindo. As pessoas parecem que olham para você e parece que você tem uma doença, parece que você tem algum vírus, alguma coisa contaminoso, e as pessoas ficam se afastando de você, as pessoas ficam desprezando você, as pessoas ficam rejeitando você, por quê? Pelo que você tem, pelo que você vive, pelo que você está passando no momento. E Deus não olha como o homem vê, Deus não se preocupa pelas suas vestes, Deus não se preocupa se você tem anel no dedo, se você tem uma roupa cara, se você tem um sapato caro. Deus não se preocupa com isso, pelo contrário, Deus ele olha o que ninguém vê, Deus ele olha o nosso coração. Então nós temos que ter o amor, temos que ter o amor dentro da casa de Deus. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Todos nós, irmãos, somos iguais diante a Deus. Todos nós somos iguais diante a Deus. Não tem o melhor, não tem o pior. Então, é o que? É a palavra de Deus. E a quinta coisa está aqui no livro de Provérbios. Glória a Deus. Perdão. Livro de Marcos, capítulo de número... Marcos, capítulo de número 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Marcos 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A quinta coisa mais importante dentro do ministério é a visão, é o propósito. Igreja tem que ter visão, igreja tem que ter propósito. Qual é a visão da igreja? É o crescimento. Qual é a visão da igreja? É pregar a palavra. Qual a visão da igreja? Ajudar quem precisa.
Qual é a visão da igreja? Levantar os que estão caídos. Qual é a visão da igreja? Levantar quem está nas drogas, levantar quem está na prostituição, levantar quem está no crack. Não a igreja, porque nós não somos nada, mas aquele que está sobre nós é tudo. Mas a nossa função como igreja é ter visão para ajudar essas pessoas. É para ajudar quem precisa, porque são eles que precisam da ajuda da gente. Igreja tem que ter visão. Você vê que as igrejas hoje, elas estão vivendo o mundinho delas. Elas estão vivendo o momentinho delas. Sabe? Vive só entre elas, aquele mundinho delas. Não. Igreja tem que ter visão. Qual é a visão da igreja do século 21? É ajudar o próximo? Qual é a visão da igreja do século 21? É ajudar quem precisa? Qual é a visão do século 21 hoje que você vê, irmãos? As igrejas vivem no mundinho delas. Ei, a Bíblia diz aqui, ó. E disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Igreja que tem visão, ela prega o evangelho, ela prega a palavra, ela prega Jesus, ela prega a cruz. Igreja que tem visão, ela faz diferente. Igreja que tem visão, ela vai atrás das almas, ela vai clamar pelas almas, ela vai se humilhar pelas almas, ela vai descer na olaria pelas almas, porque tem visão. E muitas igrejas hoje estão perdendo a visão. Muitas igrejas hoje não têm esse propósito, não têm essa visão de pegar e ir pregar a palavra, pregar o evangelho, pregar a salvação, pregar a libertação, pregar a restauração, pregar o renovo. Igreja tem que ter visão. Igreja não foi feita para ter status. Igreja não foi feita para ser estrelinha. Igreja não foi feita para dizer a minha igreja é melhor que a sua, não. Igreja foi feita para ajudar quem precisa. Ei, as igrejas é como se fosse um hospital. É para trazer os enfermos. É para trazer os doentes. Trazer os paralíticos, cego, surdo, mudo, o cachaceiro, a maconheira, a prostituta. Para isso existe a igreja. Para ajudar essas pessoas. Para ajudar aquele que está em depressão, para ajudar aqueles que estão passando fome, para ajudar aqueles que precisam de uma ajuda. Esse é o propósito da igreja. A igreja não foi feita para ser um campo de batalha. As igrejas não foi feita para ser um campo, para dizer eu prego melhor, eu canto melhor, eu falo melhor, eu tenho mais conhecimento. Não, a igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para ajudar quem precisa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ei, pregue a palavra. Busque evangelismo. Pague o preço. Ajude. Não julguem. Quantas pessoas estão julgando? Quantas pessoas estão debochando? Quantas pessoas preferem ver a desgraça do irmão, preferem ver a derrota do irmão, preferem ver o irmão descendo no fundo do poço, o irmão entrar na lama, o irmão viver a vida de miséria, do que pegar na mão dele e dizer: irmão, eu vou te ajudar a sair dessa. Irmão, eu vou te ajudar você a se levantar. Irmão, eu vou pegar na sua mão porque eu tenho visão e eu acredito que você vai se levantar. Eu acredito que Deus vai mudar a sua vida. Eu acredito que Deus vai restaurar a sua vida. Eu acredito que Deus vai fazer algo na tua vida, assim como Deus fez na minha. Isso é visão. Isso é visão. É quando a gente se põe a ajudar quem precisa. É quando a gente se põe para levantar quem está caído. Nós precisamos aprender isso. Quantas pessoas, irmãos, têm desprezado a visão? Muitas pessoas usam a igreja para ganhar dinheiro. A visão dela é o dinheiro. A visão dela é o quê? É o faz-me rir. Mas a visão da igreja, irmãos, nunca foi material. O propósito da igreja é o quê? É a vida espiritual. É a alma. É a libertação, é a transformação. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito do ministério. Essa é a visão que a igreja tem que ter. Se a tua igreja que você congrega não tem nada disso, está errado.
A gente temos que prevalecer aonde? Na palavra. Temos que permanecer aonde? Na palavra de Deus. Permaneça na palavra, permaneça na doutrina, permaneça na liderança, permaneça na organização, permaneça. Permaneça na visão, no propósito. Deus te chamou para você ajudar quem precisa. Deus te chamou para você levantar quem está caído. Deus te chamou para você abraçar quem precisa. E nesse dia de hoje a mensagem para a sua vida é essa. Então medite um pouco hoje sobre a sua vida. Busque o conhecimento. Busque estar perto de Deus. Não contamine com o mundo. Não se entregue para o mundo como muitas pessoas têm se entregado. Porque Deus acredita em você. E você é a igreja. Você é onde leva. É a presença de Deus. É na sua vida onde está o Espírito Santo. É na minha vida onde está a presença de Deus. E muitas pessoas vão ser abençoadas através da sua vida. Muitas pessoas vão ser libertas através da sua vida, porque você vai mostrar para ela a verdade. Você vai mostrar para ela o Deus que liberta. Você vai mostrar para ela o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que transforma. Ei, Deus manda dizer hoje para você: não temas, porque eu sou contigo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus possam vir sobre a sua vida e sobre a sua casa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.